Agora sim, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom aqui estar mais essa noite, né? Nós aprendendo um pouquinho mais sobre como ter uma renda extra. Hoje eu vou passar aqui essa noite aqui para vocês, né? E realmente tentar aí dar o meu melhor, né? Para vocês, para questão de conhecimento, nós entendermos um pouquinho, né? Como que funciona empreendimento. Então hoje nós vamos aprender e ter aí umas experiências incríveis. Então fica ligadinho que hoje nós vamos ter algumas experiências aqui, né? E falando um pouquinho, né, antes de nós realmente entrarmos na nossa apresentação, gostaria de me apresentar. Então, eu sou o Wellington Dias, é, eu trabalho, né, como aromaterapia, sou terapeuta iridólogo, e há um tempo atrás, né, em 2020, eu conheci a empresa doTERRA, e com isso eu comecei a empreender e realmente tem mudado, né, a minha vida e a vida da minha família. E hoje, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, a gente vai passar uma ideia aqui bem importante. Então, nós vamos aprender sobre Robert Kiyosaki. Já ouviram falar, então, sobre esse homem, né? Robert Kiyosaki. Deixa eu compartilhar aqui uma foto com vocês. Quando eu estiver olhando aqui para o lado, é que eu estou aqui nos controles. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês e compartilhar com o som aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aí tela cheia. Só um momentinho. Deixa eu ver se vai ficar em tela cheia aqui para vocês. Acho que eu só vou ter que mudar a forma de compartilhamento. Deixa eu voltar aqui, compartilhar a tela com o som. Perfeito. Acho que agora vai. Aí, ó, maravilha. Então, quem foi Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, ele foi um escritor do livro Pai Rico e Pai Pobre. Então, nesse livro, ele conta um pouquinho da sua história e a visão do empreendedorismo. E o título é bem sugestivo, inclusive, né? Por quê? É, quando a gente vê ali a história então, de Robert, né? Robert Kiyosaki, a gente vai ver que o pai dele, o pai biológico, então era alguém concursado, né? Tinha um concurso público, um funcionário público, tinha alguns estudos, logicamente, né? Então ele tinha ali escolaridade, mas ele tinha dificuldades financeiras. Já esse pai rico, né, que seria ali um pai adotivo, por assim dizer, né, de consideração. Então, esse pai rico, ele era um amigo da família e ele era um empresário bem-sucedido. E aí é onde surge, né, o nome do livro Pai Rico e Pai Pobre, né? E nós vemos nesse livro algo que Robert ele explicou que nos ajuda a entender um pouquinho sobre empreendimento. E aí, durante essa noite, nós vamos analisar aqui em qual quadrante ou em qual situação é que nós nos encontramos de forma particular. Então, eu peço que, à medida com que nós formos falando, né, você vai analisando aí em qual quadrante você se encaixa atualmente. Mas quais que seriam aí esses quadrantes, né, do que ele comenta no Pai Rico e Pai Pobre? Então, olha só que interessante. Nós vemos aqui esses quatro quadrantes e reconhecer em qual deles nós nos encaixamos é importantíssimo, porque nós vamos conseguir saber como nós lidamos com a parte financeira e também vamos conseguir saber o que fazer para mudar de quadrante. Então vamos começar ali com esse E, logicamente que são siglas em inglês, mas o E, ele vem então de pessoas, né, que são empregados. Então pessoas que trabalham na forma CLT, então registrado, né, carteira registrada. Então muitos hoje se encontram nesse quadrante. E Robert, ele comenta algo bem interessante. Então ele mostra que nesse quadrante as pessoas trocam horas por dinheiro. Então elas ficam, né,
lá 8 horas do seu dia e no final do dia eles recebem, né, por essa quantia em que eles ficaram lá na empresa. Isso somando, né, ali durante todo o mês. Então esse seria ali o primeiro quadrante. O segundo, que seria esse S, que está do mesmo lado, né, embaixo ali do E, seria alguém autônomo. Então é bem interessante que o serviço autônomo, ele assim como os empregados, eles vendem suas horas. Mas como assim? Então uma pessoa que ela trabalha para ela, se ela adoecer, aquela renda que ela tem, né? Se ela não dedicar aquele tempo de serviço durante X período, ela vai acabar então não tendo aquele retorno financeiro. Porque nesse quadrante, né, de autônomo, ele também vende ali as suas horas, em troca, né, ali de dinheiro. E isso é bem interessante porque nós conseguimos analisar, inclusive, o comportamento ou hábitos financeiros de cada quadrante. Então, nós reconhecemos e sabemos muito bem que tanto a forma CLT quanto as pessoas, né, que trabalham como autônomo, elas têm ali, às vezes, uma certa dificuldade em conseguir ali, às vezes, liberdade de tempo. Então, passar mais tempo com a família. Tem um limite, inclusive financeiro, por quê? Se ela não dedicar X quantidade de horas para o serviço, ela não tem, não consegue, né, fazer mais do que aquilo. Existe um teto ali para ela. Então, esse comportamento financeiro se enquadra nesses dois quadrantes, né, de autônomo, serviço autônomo e também no serviço de CLT. Mas, em contrapartida, Robert ele nos explica sobre mais dois quadrantes. Esse B, né, seria ali donos de empresas. Então, donos de empresas, eles estariam numa situação um pouco melhor do que os quadrantes anteriores. E por que que isso acontece? Porque os donos de empresa, eles não trocam suas horas por dinheiro. Então, eles têm um sistema de vendas, um sistema ali da empresa que funciona com os seus empregados para que no final do mês ele consiga ter um lucro. Então não necessita apenas dele, esse sistema faz com que ele tenha esse retorno financeiro. E olha só que interessante. Então, realmente é bem melhor, né, do que os outros dois quadrantes, porque se ele adoecer ou acontecer algo com ele que impossibilite ele de estar efetivamente na empresa, ele vai continuar tendo retorno financeiro, sem problema algum, né? E aí nós temos o quarto quadrante, que seria dos investidores. E olha só que interessante, os investidores, eles têm renda passiva. O que que seria isso? Então, o Robert nos mostra que seria a ideia mais inteligente, ou seja, fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. Então, chegaria no final do mês e aquela quantia retornaria ali, né, para os seus bolsos. Então, ele entendeu que existem esses quatro quadrantes. Mas o mais interessante é que se você faz parte de algum deles, você pode migrar para o outro, né? E isso interessa mais ali quem é autônomo, né? Quem trabalha de CLT. Então, entender isso vai nos ajudar, entender, fazer essa identificação, a saber para onde nós devemos ir. Então, saindo de qual quadrante, né? Eu gostaria de estar lá no quadrante B, no quadrante I, né? Então, o que que eu preciso fazer para mudar de quadrante? Então, esse seria a parte mais importante para nós, né? Para nos dar um direcionamento. Porque para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então, por isso que é importante nós termos aí esse norte. E olha só que interessante. Cada quadrante, logicamente, que tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, mas para quem deseja mudar de quadrante, ou seja, sair da CLT e começar a empreender, precisa haver algumas mudanças. E nós temos aqui 5 mudanças. Então você pode inclusive anotar elas para depois você recordar, né? A primeira mudança é comece pequeno. Então, se você é CLT ou autônomo e está pensando em mudar ali para dono de empresa, um investidor, né, ter uma renda passiva, você não precisa já de início largar tudo.
Então você pode começar algo paralelo. É isso que o Robert, ele inclusive nos dá essa visão mais ampla, né? De que a gente consegue sim, como por exemplo alguém do CLT, ele consegue começar algo paralelo e mudar para o quadrante ali de autônomo. Então, como que isso acontece? Vamos imaginar lá uma pessoa que trabalha no escritório, mas ela gostaria de começar a empreender, trabalhar para si. E aí ela começa a ter alguns conhecimentos, né? Ela opta por esse caminho e ela começa a fazer alguns atendimentos ali para algumas pessoas na área da saúde. Então ela vai começar ela mesma fazer o seu tempo. Então ela saiu do quadrante E para o quadrante S, né? Então do CLT para o autônomo. E ela pode fazer isso paralelo. Então no começo ela pode trabalhar durante o dia e fazer esses atendimentos à noite. Então esse é o primeiro ponto. Comece pequeno. Então comece paralelo e aí aos poucos você vai fazendo então essa migração. Porque é muito importante quando nós falamos sobre empreendimento e ser dono do seu próprio negócio, mudar a mentalidade. E olha que interessante, é a segunda habilidade que nós precisamos ter. A segunda é que nós precisamos desenvolver as habilidades referentes àquele quadrante. Ou seja, um empregado, que seria o quadrante E, né, segundo a visão ali do Robert, é, o quadrante E, ele é do CLT. O quadrante B seria donos de empresa. O dono de uma empresa, ele pensa totalmente diferente do que um empregado. Então, no final do mês, ele vai ter, né, que cumprir com todas as suas obrigações com tributos para o governo e também com obrigações para os funcionários. Então, essa é a preocupação dos donos de empresa. Já o CLT, ele tem outras preocupações, né? Com respeito à empresa, ele, vamos colocar, ele está até tranquilo, mas ele tem as suas responsabilidades e contas com a família, mas ele não pensa como um empresário. Então, se ele quer mudar de quadrante, ou seja, se ele quer começar um negócio próprio, expandir e ter a sua empresa, ele precisa desenvolver essa habilidade. Então, o que que o empresário tem que ali o funcionário ou quem trabalha na forma CLT ainda não tem, né? Precisa desenvolver. Então, desenvolver a habilidade seria o segundo passo. O terceiro é mudar a mentalidade. Então era o que nós estávamos conversando. Então cada pessoa ela pensa de uma forma. Então ali no CLT, o pensamento ele é totalmente diferente de quem é autônomo. Então o CLT ele sabe que chegou lá na data do pagamento, ele vai ter, né, o seu pagamento na conta. Já o autônomo, ele sabe que se ele não correr atrás dos seus clientes, vai chegar lá no final do mês, ele não vai ter os seus recursos financeiros, não é verdade? Então, cada quadrante, ele precisa desenvolver essa mentalidade. Por quê? Alguém que sai do CLT e começa no serviço autônomo, se ele continuar com a mentalidade de empregado, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir prosperar, ou não vai conseguir é, crescer, né, ali ou expandir o seu modelo de negócio, porque ele vai pensar da mesma maneira. Chegou o final do mês, tem aquela segurança, né? Ou seja, no final do mês vai ter o salário. Mas se ele não fizer nada, não tem como isso acontecer. Então precisa mudar a forma de pensar. Inclusive também, como a gente viu, habilidades, né? O mesmo acontece com o dono de empresa e quem é autônomo. Então ele vai estar preocupado ou vai ter a mentalidade e habilidades que os outros quadrantes não têm. Isso em cada, né, quadrante. Então, se você é CLT e deseja ser autônomo ou dono de empresa, né, ou até mesmo ser um investidor, precisa haver essa mudança de mentalidade para conseguir atingir aí seus objetivos. Vamos para o quarto ponto, é construa sua rede. Isso, exatamente. Você precisa construir algo. Então, se você é CLT e quer ser autônomo, dono de empresa ou um investidor, precisa ver essa mudança, né? E construir aí essa rede. O que que seria construir essa rede? É se conectar com as pessoas. Então, olha que interessante. Quem é autônomo, ele precisa conectar com seus clientes. Quem é dono de empresa precisa se conectar para conseguir os seus funcionários.
E o investidor precisa se conectar com pessoas para saber onde vai ser os seus melhores investimentos. Então, essa conexão, ela é importantíssima. Então, isso que a gente chama de rede, né? Então, ter esse network, que é uma palavra aí bem conhecida, né? Ultimamente, muitos falam bastante sobre isso, né? E a quinta e última qualidade é ser paciente. Então, leva tempo. Para construir algo, leva tempo. Então, tudo que é bom, né? Para construir algo bom, precisa-se de tempo. Isso em qualquer coisa, seja relacionamento, saúde e também no empreendimento. Porque as pessoas, muitas vezes, elas mudam de quadrante, mas por não mudar a mentalidade, elas acabam perdendo a paciência. E por perderem a paciência, acabam desistindo de conquistar ali os seus objetivos ou os seus sonhos. Então, a paciência é uma das mais importantes dessas qualidades. Então, relembrando, nós podemos começar pequeno, né? Ou devemos. Então, começar pequeno em que sentido? Paralelo ao que já faz. Segundo, desenvolver habilidades que são precisas, que é preciso, né? Ali em cada situação. Terceiro, mudar a forma de pensar para que nós possamos conseguir atingir esses objetivos. Construir a nossa rede, ou seja, ter essa questão do network. E, por último, ser paciente, porque construir algo realmente leva tempo. E pensando nisso, hoje, nessa noite, a gente tem algumas sugestões para compartilhar com vocês. Sugestões em que sentido? Então, nós vimos que ali, para mudar de quadrante, sair do CLT e conseguir essa liberdade financeira, liberdade de tempo, precisa desenvolver essas habilidades. Mas também é importantíssimo nós termos uma ferramenta, ou seja, um mecanismo que possamos conseguir atingir isso. Então, qual o mecanismo que nós podemos utilizar, ou hoje, né, qual modelo de negócio é algo que pode ser, assim, surpreendente? Então, o que eu conheci lá em 2020, eu gostaria de estar compartilhando com vocês esta noite. E mudou a minha vida, a vida da minha família, e tem mudado, né, a vida de várias pessoas. Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês conhecerem um pouquinho. Então, qual é essa ferramenta, ou seja, qual é, esse modelo de negócio que pode estar fazendo, né, essa mudança também para você e sua família. Eu tenho um vídeo aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só ver aqui o compartilhamento. Som, só um minutinho. E olha só que interessante. Essa ferramenta se chama doTERRA. Então, prestem atenção no vídeo e olha só que interessante e a estrutura dessa companhia. Preste atenção. Deixa eu compartilhar aqui só a tela errada, só um minutinho. Aqui. Perfeito. Só um minutinho que eu vou. Esse daqui, ó. Perfeito. Prestem atenção, deixa eu ver se está compartilhando aqui com vocês. Prestem atenção nesse vídeo, ele é bem interessante. Ele explica um pouquinho para nós dessa companhia. Quando eu e meus sócios nos juntamos há 10 anos e abrimos a doTERRA, jamais imaginávamos o que iria acontecer. Tantas vidas foram impactadas e mudadas para melhor em todo o mundo. E agora, literalmente, milhões de pessoas uniram-se a nós. Em média, as unidades de distribuição da doTERRA entregam 600 mil produtos por dia para nossos clientes.
Nos primeiros 10 anos, a Doterra vendeu mais de 200 milhões de frascos e estamos a caminho de 70 milhões só em 2018. Produzimos mais de 130 óleos essenciais diferentes, cultivados e colhidos em mais de 40 países do mundo todo. Países como Haiti, Bulgária, Nepal, Quênia, Peru, Índia, Brasil, Somália e Egito. Desde o início, produzimos nossos óleos essenciais de uma forma que não só garantisse a qualidade, mas também melhorasse a vida dos agricultores e artesãos que cultivassem, colhessem e destilassem cada óleo essencial. Com nossas iniciativas globais de terceirização, apoiamos mais de 96 mil empregos e impactamos cerca de 500 mil de vidas nos nossos países parceiros. Graças à generosidade de consultores de bem-estar, ONGs como a Operation Underground Railroad podem ampliar seus esforços de combate ao tráfico sexual e cuidar das pessoas resgatadas. Em parceria com a Mentors International e a Dates for Girls, oferecemos milhares de empréstimos para negócios e levamos educação a mais de 1 milhão de mulheres jovens no mundo todo. Milhões de famílias no mundo todo usam óleos essenciais todos os dias, nos aproximando do nosso objetivo de termos um óleo essencial em cada lar. Agora temos 18 filiais no mundo todo apoiando nosso incrível crescimento internacional. A Doterra emprega mais de 3.200 pessoas no mundo todo. É um ótimo lugar para trabalhar. Na verdade, a Doterra foi indicada pela Forbes como uma das melhores empresas de porte médio dos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Nosso campus americano continua a expandir-se com diversos novos projetos em andamento. Dobramos a capacidade fabril para acompanharmos a demanda e começamos a construção de um novo centro de distribuição. A creche da Doterra está quase concluída. Estou ansiosa para poder trazer esta gracinha para o trabalho comigo. Neste ano, atendemos mais de 2,5 milhões de ligações em 19 idiomas diferentes. A nossa clínica de saúde está em construção e esperamos ver nossos primeiros pacientes no início do ano que vem. Desde a nossa última convenção, já enviamos mais de 1 milhão de quilos de óleo essencial pelo mundo inteiro. Se você empilhasse todos os óleos que já vendemos, cobriríamos a distância de Nova York a Hong Kong. É muito gratificante olharmos para as milhões de vidas que afetamos. É difícil imaginar o que o futuro nos reserva. Então, olha só que interessante. Essa companhia, nós vimos ali que é uma companhia americana. E realmente é uma empresa que tem, inclusive, princípios e valores, assim, extraordinários. Então, vocês viram a preocupação com respeito até com seus funcionários, com a qualidade dos produtos. Então, é uma empresa global. Então, essa é uma grande ferramenta para quem deseja mudar daqueles quadrantes que nós estávamos conversando sobre o que o Robert ele havia comentado, né? Então, quem quer sair do modelo CLT e fazer um empreendimento, então essa é um modelo seguro e algo que é escalável, ou seja, você consegue crescer ou expandir o seu negócio. Então, é algo fantástico. Inclusive, o modelo da companhia, ela possibilita para você renda passiva. Lembram que um dos quadrantes é o investidor, ele tem renda passiva? Então, o que seria ali um investidor? Vamos pensar uma pessoa que tem casas de aluguel. Então, chega no final do mês, ele recebe aquele valor por aquelas casas que ele tem. Então, ele investiu o seu dinheiro nas construções, em contrapartida, ele recebe aqueles valores. Então, isso é uma renda passiva. O dinheiro está aplicado em algo e retorna um lucro para ele. Com esse modelo da Doterra, é totalmente possível isso. Você ter uma renda passiva. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais, né, sobre retornos financeiros e como que isso é possível, né, dentro dessa companhia. Mas a gente viu que ela é uma empresa com a sede nos Estados Unidos. Mas e para nós, né, a nível Brasil? Então, o que que essa companhia tem para nos oferecer? Eu vou compartilhar com vocês aqui um outro vídeo e olha só que interessante. Deixa eu só ajeitar aqui. Só um momento. Aqui, ó. Olha só que interessante. Para nós, aqui da região do Brasil, olha só o que essa companhia, né, tem para nos oferecer.
Deixa eu compartilhar a tela, compartilhar com som. Perfeito. Presta atenção nesse outro vídeo. Bem-vindos à primeira fábrica da Doterra no Brasil, localizada na cidade de Joinville. Hoje, vamos levá-los em uma jornada pela história da Doterra, o que são os óleos essenciais e explorar os 3 pilares fundamentais dessa empresa que está transformando vidas. Olá, sou Adna Fishman, diretora-geral da Doterra Brasil, e estou muito feliz em recebê-los. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês a jornada incrível que nos trouxe até aqui. A história da Doterra começa nos Estados Unidos, mais precisamente em Utah. A partir da sua experiência pessoal com esses incríveis recursos oferecidos pela natureza, um grupo de profissionais das áreas comercial e de saúde se propôs a tornar realidade o desejo de compartilhar com o mundo os benefícios dos óleos essenciais. Hoje, a Doterra é uma empresa global, presente em mais de 100 países, e está comprometida em fornecer os mais puros óleos essenciais, extraídos das plantas cuidadosamente cultivadas e colhidas em todo o mundo. Mas o que exatamente são óleos essenciais? São compostos naturais, extraídos das folhas, flores, cascas e raízes das plantas, que capturam a essência pura e os benefícios terapêuticos dessas plantas. Os óleos essenciais têm sido usados há milhares de anos, em diversas culturas, para promover o bem-estar físico e emocional. E aqui na Doterra, temos um compromisso inegociável com a qualidade e pureza desses óleos. Mas a Doterra vai além da produção de óleos essenciais, muito além. Ela é baseada em 3 pilares fundamentais que orientam todas as nossas ações e decisões. Um deles é o CPTG, que significa Certificado de Pureza Testada e Garantida. Um sistema desenvolvido especialmente pela Doterra, que significa que cada lote de óleo essencial passa por rigorosos testes de qualidade para garantir que ele seja puro e livre de contaminantes. Outro é o fornecimento por co-impacto, um compromisso com as comunidades produtoras de óleos essenciais. Trabalhamos diretamente com os agricultores e produtores, oferecendo suporte educacional, desenvolvimento sustentável e o comércio justo para melhorar suas vidas e suas comunidades. E por fim, o Healing Hands. A Doterra acredita em retribuir ao mundo, levar o bem-estar e esperança a todos. Por meio do Healing Hands, estamos envolvidos em projetos humanitários que ajudam a aliviar o sofrimento e trazer esperança para aqueles que mais precisam. Então, vamos falar da Doterra no Brasil? Desde o início da nossa jornada nesse país, em 2018, temos sido abraçados calorosamente por uma comunidade apaixonada por bem-estar. E para nós é um orgulho enorme que a primeira fábrica da Doterra Brasil seja aqui em Joinville, Santa Catarina. Estamos falando de uma das 3 fábricas da Doterra no mundo. Nossa fábrica, 100% brasileira, possui o que há de mais moderno em termos de tecnologia e infraestrutura. Os nossos laboratórios possuem os equipamentos mais modernos que existem. Assim, garantimos a qualidade superior e a total pureza dos nossos produtos.
A fábrica possui as instalações, sistemas, equipamentos e linhas de produção mais sofisticadas do mundo. Com capacidade produtiva de até 100 milhões de frascos por ano, estamos prontos para atender às necessidades crescentes de nossos consultores e clientes do planeta. Além disso, nosso centro de visitação e treinamento está aberto para receber os consultores e visitantes interessados em conhecer de perto nossa empresa, nossos produtos e nossa missão. Estamos muito felizes com todo o crescimento e prosperidade da Doterra no Brasil e acreditamos na recompensa daqueles que fazem parte do nosso negócio. Nossos consultores de bem-estar têm acesso a oportunidades incríveis de negócios e um plano de bonificação diferenciado. Mas o sucesso da Doterra não é apenas sobre ganhos financeiros, é sobre fazer a diferença nas vidas das pessoas, compartilhando experiências com o mundo. Nossos consultores de bem-estar são embaixadores de transformação, ajudando outras pessoas a alcançarem uma vida mais saudável e equilibrada. Esse é o nosso objetivo. A Doterra é uma empresa que está transformando vidas e abrindo portas para um futuro próspero. É a empresa certa no momento certo. Muito obrigada e nos vemos em breve com muitas novidades e grandes conquistas da Doterra Brasil. Então, olha só que interessante. Nós vimos aí um pouquinho sobre a companhia da Doterra e entendemos também sobre o que são os óleos essenciais. Então, nós vimos ali que os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas, eles são 100% natural. E vimos também que a empresa, ela tem alguns pilares. Então, nós vimos de que a empresa, ela preza por qualidade, ela preza por pureza, ela também está ali presente com os agricultores, né? Ou seja, as pessoas que fazem a colheita, que fazem todo esse trabalho de retirar o óleo essencial, inclusive para essas pessoas levado e construído escolas, pontos, né, de tratamento de saúde. Então, dado, inclusive, um valor justo, porque é um mercado onde essas pessoas são exploradas financeiramente, então é pagado algo bem, um valor bem menor, então a empresa, ela faz, né, esse projeto e realmente paga algo justo para essas pessoas. E nós vimos também que a empresa, ela tem o projeto Healy Hands, então ela faz várias ajudas humanitárias. Então, nós vemos que é uma empresa sólida, uma empresa com princípios e valores. E o objetivo é ajudar as pessoas realmente ao redor do mundo. E o interessante é que quando nós falamos sobre empreendimento, ou seja, eu vou investir em algo, né? Vamos pensar ali naquele quadrante do investidor. Quando alguém vai investir em algo, ele vê a saúde financeira daquela companhia. Por quê? Uma empresa que ela é sólida financeiramente, isso com certeza vai acarretar nos lucros, não é verdade? Então vamos entender um pouquinho sobre a solidez da Doterra. A Doterra em 2008 foi quando ela realmente começou, né, nos Estados Unidos. Ela já atingiu seu primeiro milhão em faturamento. Em 2015, ela atingiu seu primeiro bilhão. Ela é comparada nos Estados Unidos como a Apple do bem-estar. A gente sabe muito bem que a Apple ela tem produtos realmente de alta qualidade, não é verdade? Mas ela é comparada também por essa saúde financeira. Então, ali no mesmo período que a Apple, ela atingiu, né, ali o seu primeiro bilhão. Então, foram em 7 anos. Então, tanto a Apple quanto a Doterra atingiram o seu primeiro bilhão em faturamento, né, nesse mesmo período de 7 anos. Em 2020, ela já faturava mais de 2,5 bilhões em faturamento. E isso só vem crescendo. Então, olha só a estrutura. Tanto é que nós, aqui no Brasil, recebemos a primeira fábrica fora dos Estados Unidos. Então, no mundo, nós vimos ali que tem 100 países, né, a distribuição dos produtos da Doterra, mas fábrica apenas nos Estados Unidos e aqui no nosso país, né, que se encontra em Joinville. Então, olha só o privilégio, né,
E realmente é a grande possibilidade e oportunidade que nós temos. E perceberam que a empresa, ela quer que cada casa tenha um frasco de óleo essencial? E eu pergunto para você, quantas pessoas que você conhece que tem um frasco de óleo essencial em sua casa? Talvez você responda algumas, ou talvez você não conhece ninguém que ainda tem um óleo essencial. Então você pode sim ter todos esses clientes contigo e você ter um retorno financeiro. E falando sobre isso, a gente já, né, logo mais vai entrar aí e explicar um pouquinho mais sobre essas questões financeiras, tá certo? Então a questão de bônus, participação, então a gente vai explicar um pouquinho. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês, antes de nós falarmos um pouquinho sobre os produtos, né, sobre os óleos essenciais, eu gostaria de raciocinar um pouquinho com vocês sobre uma situação. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui, por gentileza. Olha só que interessante. Deixa eu compartilhar, voltar a compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se está compartilhando aqui para vocês. Só um momento. Olha só que interessante. Acho que não apareceu tela cheia, né? Deixa eu voltar aqui. Mas olha só que interessante. Pensa comigo o seguinte: certo homem, ele morava numa aldeia. E aí ele precisava recolher baldes de água e levar todo dia para a aldeia, né? Para sua família, para outras pessoas ali. E aí ele, pensando de uma forma inteligente, ele começou a, nas horas vagas, construir uma adutora, ou seja, colocar canos, né? Então, canalizar aquela água do rio até a aldeia. Então, isso levou um certo período, não é verdade? Mas ele estava trabalhando de forma inteligente. Durante o dia, ele carregava a água com os baldes e na sua hora vaga, ele colocava aqueles canos, né, para levar a água até a aldeia. Chegou ali em certo momento de que eles abriram a torneira e a mágica aconteceu, né? A sorte veio. Então a água saiu ali e pôde beneficiar todas as pessoas da aldeia. E o que que eu quero dizer com isso? De que toda essa abundância que ele teve ali e trouxe para a aldeia, ele fez uma construção paralela. Quando nós falamos sobre doTERRA, é justamente isso. Você pode fazer algo paralelo ao que você já faz. Lembra que nós vimos sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre? Lá onde o Robert, ele falou justamente isso, que você pode mudar de quadrante, sair da CLT e começar a empreender. E a primeira, né, primeiro ponto que nós vimos dos 5 é começar pequeno, ou seja, fazer paralelo ao que você já faz. Foi justamente isso que esse homem fez, né? E quando nós vimos ali, né, a água saindo na torneira, nós podemos pensar no que as pessoas falam, a tão famosa sorte, né? Ah, da noite para o dia, a pessoa teve essa mudança financeira ou essa liberdade de tempo, enfim, né? Mas houve uma construção para que as pessoas pudessem ter aquela regalia ou ter aquele benefício de ter água na torneira, não é verdade? E realmente isso é bem melhor do que pegar água com balde. E o que que eu quero dizer com isso? Que a construção financeira ocorre da mesma maneira. Quando nós construímos essa adutora, por assim dizer, nós estamos fazendo algo que lá na frente vai nos dar essa tão sonhada liberdade. Mas nós precisamos passar por esse processo, ter esse esforço para lá na frente colher os resultados, né? Muitas pessoas chamam isso de sorte, né? Eu não acredito na sorte, mas o trabalho duro, né? Ele traz sim esse resultado. E aí nos surge algumas perguntas, inclusive, né? Olha só que interessante. Onde que você está? Você está transportando os baldes, ou seja, trocando as suas horas por dinheiro? Você tem ali ganhos limitados, ou seja, depende totalmente de você para que você consiga ter o retorno financeiro da sua casa? Será que você tem liberdade limitada de tempo? Então, ou seja, você não consegue fazer as coisas que gostariam? E você, será que você está construindo o sonho de outra pessoa, trabalhando ali de forma CLT, registrada, e aí você não tem tempo para construir os seus sonhos? Se você se encontra em alguma dessa situação,
possivelmente você está lá naquele primeiro quadrante, onde nós vimos, né, que Robert comentou. Mas você pode sim construir a sua adutora. Você pode ter renda residual, você pode sim não ter limites de ganho, ou seja, o ganho vai ser proporcional ao seu esforço e até além. Você pode ter a liberdade de escolher os seus horários, o que você vai fazer, né, em cada horário. E também você pode sim realizar os seus sonhos, em vez de construir, né, os sonhos de outra pessoa. Então, fazer essas perguntas de modo inteligente e intencional vai fazer com que você tome o rumo certo. Porque lembra daquela frase? Para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, as perguntas vão levar sim você para o lugar certo. Então, é isso que nós queremos trazer hoje à noite, né? Essa conscientização, tá ok? Que é totalmente possível você fazer essa transição. E aí nós estamos aqui para ensinar vocês a como realizar isso, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história. Eu tenho formação em contabilidade, então um período da minha vida eu estava lá no escritório de contabilidade, ou melhor, né, no escritório de uma empresa, numa indústria de combustível, porque eu fiz também, né, um trabalho no escritório, mas por último foi numa indústria de combustível. E eu fazia os lançamentos das notas fiscais. Eu ficava olhando aqueles valores e pensava, quando que um valor desse, né, de uma nota apenas, vai cair na minha conta? Então, quem nunca pensou isso, né? Alguns mil ou alguns milhares, né, na conta. E eu fazia essa pergunta. Foi onde eu pensei o seguinte, e eu acredito que muitos de vocês talvez tenham esse mesmo pensamento. Se eu não sei algo e estudo, eu posso vender o meu conhecimento e as pessoas vão pagar mais por isso. E até aí não tem problema e está certo, né? Essa ideia até que ponto? Se eu quero sair do CLT e mudar para o quadrante de autônomo. Então, o autônomo faz isso, ele tem um conhecimento e ele vende o conhecimento. Mas aí não é trabalhar de forma inteligente. O porquê? Vamos imaginar, se eu adoeço, aquele 100% da minha entrega vai estar comprometido. E aquele conhecimento também. E isso faz com que nossos ganhos sejam limitados. Então, pensando nisso, né, eu conversei com um grande amigo, o Mário Lúcio Rocha, e ele me apresentou a Doterra. Foi aí essa grande oportunidade que eu aproveitei. E nessa oportunidade eu pude ver a mudança, né, para mim e para minha família. Então, é trabalhar de forma inteligente. Eu comecei paralelo, mas ali no primeiro mês eu consegui faturar o que eu faturava durante um ano. E aí eu pedi as contas do meu emprego, né? E aí, desde 2020, agosto de 2020 e até agora, esse é o meu foco principal. Então, trabalhar ali com a Doterra, levar saúde e bem-estar para as pessoas, levar essa mudança, mas também levar essa mudança financeira. Ensinar as pessoas a fazerem o que eu fiz, né? Lá em 2020 e venho fazendo desde agosto, né? Daquele ano. E falando um pouquinho sobre os produtos, olha só o que nós levamos para as pessoas. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente com vocês. E olha só que interessante. Nós temos aqui o benefício que nós levamos para as pessoas com esses óleos essenciais. Deixa eu mudar de tela. Aqui. Então, olha só, nós temos aqui a experiência de uma pessoa real. Então, em 10 dias, olha só a mudança na cicatrização utilizando os óleos essenciais. Então, com certeza, se não utilizasse, ficaria ali, às vezes, uma cicatriz, né? Ficaria bem mais visível e não teria esse resultado em 10 dias. Então, pensa a autoestima, né? Para essa mulher. Sem contar esse outro exemplo. Também de cicatrização. Em 10 dias, olha só, a recuperação, né? Então, aconteceu um acidente ali com ela, de motocicleta, e olha só no 10º dia, utilizando ali os óleos essenciais, né? Ela utilizou o frankincense, que é o olíbano, mirra, lavanda. Então, olha o resultado que os produtos trazem, né? E nós vemos também aqui sobre manchas de pele, né? Rugas, nós vemos a diferença numa mão ali, nessa imagem do meio, né? A pessoa passou o olíbano e na outra não, né? E esse último caso eu acho assim fantástico. Ali nos mostra, olha, o resultado com os óleos essenciais. Então ela tinha câncer de mama, câncer no fígado, estava com um tumor no pulmão, né?
E utilizando os óleos essenciais, reduziu o tumor. E a gente vê até mesmo na esclera, né, ali na parte branca do olho, nós vemos a diferença depois de utilizar os óleos essenciais. Então, olha só o que nós levamos para as pessoas. Então, além de levar é, autoestima, né, nós levamos saúde. Então, esse é o resultado que a utilização dos produtos eles entregam, né? Então, é com esse propósito, ou seja, com esse objetivo, que nós incentivamos as pessoas a sempre estarem ali fazendo essa divulgação, né? Fazendo com que mais pessoas possam ter resultados como esse. E falando um pouquinho sobre a parte financeira, olha só que interessante. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês para mostrar então o que é possível, né, o retorno financeiro quando a gente fala sobre a Doterra. E olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui o meu compartilhamento. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa, deixa eu voltar aqui só um momento. Aqui. Olha só que interessante. Então talvez você pense assim, mas como que eu vou fazer de forma paralela, né? Então, aqui é uma forma, né, uma média, onde nós conseguimos mensurar ali os ganhos de uma pessoa que faz essa divulgação de 3 a 5 horas semanais. Não é nem diárias, olha só, semanalmente, ela fazendo uma divulgação de 3 a 5 horas. Lembrando que isso daqui é o início, para você fazer paralelo ao seu trabalho. E olha, você consegue chegar ali uma renda de R$ 3.000 por mês. E olha que interessante, R$ 3.000 é uma renda onde muitos no nosso país não têm essa renda mensal. Né? Pessoas, às vezes, com qualificações, com estudos, não têm essa renda. Então, na época que eu trabalhava lá no escritório de contabilidade, no escritório, né, na parte de contabilidade, na parte fiscal, eu tirava muito menos do que esse valor. Então, isso mensal, né? Eu tirava ali por menos da metade do valor de 3.000. Então, e isso que eu trabalhava de segunda a sexta e às vezes tinha que fazer hora extra, né? No sábado e no domingo. E olha só a diferença, você fazendo essa divulgação, fazendo, né, o que precisa de 3 a 5 horas semanais, você consegue atingir esses resultados. Mas não para por aí. Olha só que interessante. Nós temos aqui, vamos imaginar que agora, né, você atingiu aquele resultado e quer fazer essa expansão, você quer conseguir mais retorno financeiro para promover mesmo para sua família uma qualidade de vida, uma liberdade de tempo. E aí você decide continuar fazendo o que precisa, mas você aumenta, em vez de 3 a 5 horas semanais, você faz de 10 a 15 horas semanais. E olha só, você consegue sair de 3 para R$ 15.000. É totalmente possível dentro desse modelo de negócio. Mas vamos imaginar que você não quer parar por aí, você realmente quer essa tão sonhada liberdade? Então você continua e agora você aumenta, intensifica. Você disponibiliza 30 horas semanais. De 15.000, você pode sim atingir os valores lá de 50.000 por mês. 50.000 por mês é o valor que um juiz no nosso país, né, ganha esse valor. Mas olha quanto estudo, quanto processo seletivo ele passou, né? Quantas horas ele dedicou estudando ou anos estudando. E qualquer pessoa iniciando hoje consegue atingir esses resultados. E vamos imaginar, né, que daqui 3 anos, você iniciando agora, aumentasse seu salário para você atingir esse valor de R$ 50.000 por mês. Seria interessante para você no período de 3 anos? Eu posso garantir para você que em 3 anos você não vai conseguir atingir ali o cargo, né, de juiz. No nosso país, isso é impossível, porque tem que fazer faculdade, tem que ter experiência, né? E dentro desse modelo é totalmente possível. Por quê? A empresa faz bonificação pelo volume ou captação de clientes. Lembra que nós levamos bem-estar para as pessoas? Além de estar ajudando com esse propósito, algo realmente gratificante por ver essas melhoras nas pessoas, todas as compras elas são cumulativas. Ou seja,
Durante esses 3 anos, se você fez a captação de cliente e eles continuam comprando todo esse montante, ele lhe dá, né, ali esse retorno financeiro. Então vamos imaginar ali, por exemplo, que você tenha 2.000, 3.000 clientes comprando todos os meses. E isso totalmente é possível porque a pessoa pode comprar e você nem saber, né? Ela compra da casa dela. Então a gente ensina os nossos clientes a fazerem essas compras. Então por isso que lembra da renda residual que nós falamos? Enquanto nós estamos conversando aqui, tem clientes meus que estão efetuando compras. Eles estão comprando direto da empresa a preço de custo e a empresa ela me comissiona uma porcentagem desses clientes. Então funciona dessa forma. E durante 3 anos é muito fácil, né? Imagine você precisar de 3 anos para juntar ali 1.000, 2.000, 3.000 clientes. Então é um período longo. Então é totalmente possível. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, mas será que realmente é possível atingir, né, esses valores? Olha só que interessante o exemplo dessa moça, né? A Fabiana, ela trabalha junto conosco, está na minha equipe, né? E ela trabalha meio período. Olha só, fazem ali 2 anos que ela está na doTERRA e ela já tem mais de 300 clientes. Então, olha só, né? Só que ela trabalha meio período. E durante todo esse período, ela já faturou ali em torno, né, de 48 mil reais. Então, olha só, muito mais que algumas pessoas na forma tradicional. Mas vamos ver outro exemplo. Esse daqui também está, né, trabalhando junto conosco, também está na minha equipe. Então, é o Kleber. Ele era engenheiro, né? Então, tem faculdade de engenharia. Está há 4 anos na doTERRA. E durante esse período, ele tem mais de 2.000 clientes. E ele já faturou aí, durante esse período, né, mais de 840 mil reais. Então, isso é totalmente possível. Estou falando exemplo de pessoas reais que estão realmente direto, né, em ligação comigo. Mas olha só que interessante, não para por aí. Eu gostaria que vocês vissem aqui um vídeo, eu vou compartilhar com vocês, que mostra o exemplo de outras pessoas. Preste atenção nesse depoimento. Só um momento, compartilhar com o som. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui. Esse é um grande sócio meu nesse modelo de negócio. E olha só a experiência que ele tem para nos relatar. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Mário Lúcio Rocha. E eu, Fabiana Rocha. Somos Blue Diamonds doTERRA e estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, de como é que essa empresa, esses produtos chegaram na nossa vida. Eu sou profissional da saúde, minha formação é naturopatia. Eu sempre procurei por opções naturais para tratar, para ajudar as pessoas, mas eu me via numa situação em que a metodologia que eu usava de trabalho ajudava, mas algumas pessoas encontravam uma certa barreira no sentido de que o tratamento natural era bom, mas era demorado. E eu buscava, né, muitos meios de poder criar uma sinergia perfeita a fim de poder ajudar as pessoas realmente de uma forma mais rápida, mais eficiente. E foi nos óleos essenciais que eu encontrei isso. Mas antes, para a gente poder chegar lá, teve uma história legal que nos levou para essa situação, que foi com a minha esposa. E ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela, do que aconteceu e como é que esses óleos agregaram muito valor à minha profissão e agregaram muito valor à nossa vida pessoal e profissional. Ao longo da vida, eu desenvolvi uma alergia em que, ao procurar muitos tratamentos, né, nenhum eficiente, me deparei tomando 3 medicamentos para controle dessa alergia. Já tinha visitado e ido aos melhores especialistas de Brasília e não tinha descobrido o que tinha me levado àquilo. Foi quando a gente conheceu a Vanusa. Na verdade, ela apresentou a nós os óleos essenciais. Até o momento a gente não conhecia, né, não fazia ideia o que era óleos essenciais. E eu comecei a usar, né? E fez uma diferença assim enorme na primeira vez que eu usei o OnGuard. O OnGuard foi capaz de controlar a minha alergia. Hoje eu não tomo mais nenhum químico, somente com 2 gotas de OnGuard eu consigo manter. Até porque com os tratamentos naturais, isso foi ao longo do tempo, eu fui melhorando bastante. Hoje eu não tenho mais crises alérgicas e quando eu tenho, que é raro,
eu uso On Guard. Então virou o meu queridinho. E assim a gente começou a conhecer melhor os óleos essenciais. Eu não acreditava em tratamentos naturais, mesmo ele sendo da área da saúde, já fazendo uso, né, no consultório. Ainda assim eu era um pouco arredio quanto aos tratamentos naturais. Mas os óleos essenciais entrou na nossa vida para mudar isso, né? E hoje eu sou encantada pelos óleos essenciais. Hoje poder ajudar as pessoas, né? De maneira simples a resolver problemas que ao longo de anos elas têm tentado resolver e não conseguem. Então, assim, eles mudou a nossa expectativa de vida, mudou todo o tratamento que ele hoje faz no consultório. Então, assim, foi algo que veio para fazer a diferença realmente na nossa vida. E foi interessante porque eu tinha uma certa aversão ao marketing multinível, mas que eu encarava como sendo uma pirâmide, como sendo um negócio puramente comercial, já fui convidado, né, para participar, até como profissional da saúde. Algumas outras empresas vieram à minha procura para poder fazer esse sistema de marketing de rede, mas eu nunca aceitei, exatamente por achar que era uma pirâmide, que tinha um apelo muito comercial. Mas foi interessante como foi natural a gente entender melhor isso, porque na verdade quando ela se recuperou totalmente, né, isso me abrilhantou demais. Eu falei, caramba, então olha o que eu tenho nas minhas mãos e que agora eu posso entregar para as pessoas que eu quero realmente ajudar. Isso agregou demais valor à minha profissão. Então eu comecei a indicar os óleos essenciais e ao passo em que eu fui indicando, naturalmente o negócio foi acontecendo, né, pra gente. E isso foi muito bacana, foi muito legal, porque eu descobri que não tem nada a ver com pirâmide. Aí isso me chamou a atenção para começar a estudar sobre o que é marketing multinível. Foi muito legal a gente descobrir esse mercado, que na verdade é um método muito inteligente de trabalho. A gente tem feito isso, né, com muito gosto, porque a nossa motivação de estar nesse trabalho é exatamente agregando valor à nossa profissão, agregando valor às nossas vidas e às vidas das pessoas. Então, passamos por dificuldades? Muitas, né? Tivemos muitas oportunidades para poder desistir do negócio? Tivemos, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, mas é interessante como ao passo em que cada obstáculo vai surgindo e a gente vai transpondo isso, vai vencendo isso, vamos crescendo como pessoas, como profissionais e especialmente vamos melhorando o nosso relacionamento, nossa inteligência emocional. E isso é que eu acho abrilhantador também no marketing multinível, que é conhecido também como marketing de relacionamento, que a gente precisa se relacionar bem com as pessoas, né? Hoje doTERRA representa muito mais do que a gente um dia imaginou. Hoje é um sonho fazer parte dessa empresa que tem feito mudanças reais na nossa vida. Eu agradeço muito, né, a forma que a doTERRA trata os seus consultores. É uma empresa fantástica que ela vê a gente como pessoa, né, não como vendedor de óleo, não. Nós somos consultores, temos uma parceria incrível. Então, assim, você que tenha, né, se ainda está em dúvida do que é doTERRA, vem fazer parte desse time, você não vai se arrepender. E tem dificuldades? Tem, mas se você tem foco, objetivo e amor pelo que faz, você também pode alcançar. Vem para doTERRA. Nada que é bom é fácil. Olha só que incrível, né? Então, realmente, ele é um grande sócio de negócio e foi ele, o Mário Lúcio, que me mostrou essa oportunidade e me fez entender que realmente é tudo e mais um pouco, né, do que eles falaram. Mas quando eu comentei com ele que eu gostaria de mudar de área, eu estava pensando realmente em estudar. Vocês viram que ele comentou que era da área da saúde, né? E ele falou algo bem interessante que chamou minha atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Embora ele seja da área da saúde, ele falou o seguinte: não precisa estudar o quanto eu estudei para ter os mesmos resultados. Então, ó, não precisa estudar o tanto que eu estudei para ter os mesmos resultados. Ele tem 14 anos, né, na experiência da área da saúde, e mais de 14 anos. E por que eu estou comentando isso com vocês? Eu tenho mais uma apresentação, essa é um pouquinho mais curtinha, né? Mas que mostra quem era servente de pedreiro. Então, será que um servente de pedreiro consegue realizar essa divulgação, né? Fazer essa captação e ter aí uma liberdade financeira? Olha só que interessante o depoimento desse casal. E realmente são grandes amigos, mas que eles também, né? Passaram por todo esse processo, conheceram também a companhia, assim como vocês estão conhecendo agora, e olha só o que eles nos relatam. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um momento.
Presta atenção no que eles têm para nos dizer. Olá pessoal, meu nome é Alice, estou aqui para contar um pouquinho da nossa trajetória em Doterra. Quando conhecemos Doterra, eu sempre falo que veio como esperança para a situação em que nós estávamos. A gente estava passando por um momento muito difícil da nossa vida, desemprego. Temos 2 filhos, né? O Rafael tem 3 anos e o Gabriel tem 1 ano. Quando nós conhecemos Doterra, foi um ano intenso de desemprego, meu marido estava desempregado, eu trabalhava como professora na nossa cidade, né, em Joinville, Santa Catarina. Foi um ano realmente bem difícil, o Rafael pequenininho, ele ia trabalhar comigo, o Kelvin não estava conseguindo, né, achar algo, né, para trabalhar, para trazer uma renda, estava fazendo, né, uns bicos, a gente chama, para complementar a renda. Mas eu sempre falo que a Doterra veio como esperança, a gente agarrou a oportunidade mesmo, porque ali a gente viu a solução para os nossos problemas, né? Para tirar a gente realmente do buraco, que era bem fundo, né? Não foi fácil, em meio, né, a tantas turbulências, e hoje chegar, né, onde a gente tem chego e aprender tudo que nós estamos aprendendo dentro de Doterra com esse produto fantástico, poder compartilhar isso com mais famílias, né, poder compartilhar isso com outras mães que às vezes passam pela mesma situação, que querem, que têm o desejo de ficar com seus filhos em casa, e Doterra proporciona isso para você, porque proporcionou para mim e tem sido maravilhoso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelvin Goulart. Assim como era o desejo da Alice, né, da minha esposa, ficar em casa e cuidar dos filhos, era o meu desejo também. E eu costumo dizer que, de uma certa forma, como homem, né, desempregado, minha esposa trabalhando, indo trabalhar grávida, com barrigão, e eu desempregado, isso me fazia se sentir assim, até perdendo a minha honra, minha hombridade de homem naquela situação, né? E eu costumo dizer que quando o Ezequiel chegou na nossa casa com a oportunidade de negócio da Doterra, nós tivemos um impasse ali. Nossa situação estava tão caótica e tão complicada financeiramente que nós decidimos, pagamos a fatura do cartão de crédito ou compramos um kit. E decidimos comprar um kit e fazer de Doterra o nosso negócio. E nós trouxemos literalmente a nossa vida para dentro de Doterra. Passamos dificuldades, nós não fazíamos esse modelo de negócio antes, nós não sabíamos nem como fazer multinível, né? Era uma coisa que a gente só ouvia que pessoas faziam, mas não sabíamos o que era. E aí nós começamos a desenvolver o trabalho, batemos Premier, só que nós ficamos 10 meses como Premier e não conseguíamos sair dessa condição, não conseguíamos subir de nível, até que de repente a chave virou, nós aprendemos como fazer o negócio e batemos Silver, e dali, por 9 meses a mais, nós chegamos a Blue Diamond, e hoje nós somos Blue Diamond Doterra e temos 2 diamantes na nossa equipe também. Então foram 9 meses que a gente fez tudo aquilo que nós não conseguimos nos 10 meses que nós ficamos como Premier. Então a gente costuma dizer que a gente aprendeu como fazer o negócio, né? E eu acredito que essa é a história de cada um. Você tem um período até aprender, um período de dificuldade, mas se você não desistir, você pode sair de uma condição que era a nossa, que não era nenhuma condição a zero. Nós estávamos abaixo de zero, né? Só para vocês terem uma ideia, nos 2 últimos meses antes de Doterra eu estava trabalhando de servente de pedreiro, porque nós não tínhamos renda e não tínhamos nem perspectiva de crescimento. Então, de servente de pedreiro a Blue Diamond, com 2 diamantes abaixo, e a gente considera que, graças a Deus, a nossa história hoje pode ser considerada uma história de sucesso, mas, sobretudo, uma história de superação. Então, olha só a história, né? Ali do Kelvin e da sua família. Realmente, e isso que ele conta, né? Eu tive já a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. E realmente, ele, na época, né? Estava nessa condição, se pagava o cartão ou não, e ele decidiu atrasar. Ele atrasou a parcela, né? Ali do cartão. E o que que eu quero dizer com isso? É decisão. Quando nós decidimos tudo, né? Lá na frente, nós vamos colher algo. Isso até mesmo é bíblico, né? Para quem acredita na Bíblia, tudo que nós plantamos, nós vamos colher, seja bom ou ruim, né? Então são as decisões. E por ele ter decidido isso lá atrás, hoje, né? Vocês viram que ele falou que é Blue Diamond, e sim, ele fatura mais de 100 mil por mês, né?
Então, alguém que estava, como ele comentou, abaixo do zero, teve esse resultado. E antes só de nós encerrarmos aqui, eu gostaria de mostrar uma última experiência. E essa experiência realmente são de grandes dois sócios, meu também, né, nesse modelo de negócio, mas para mostrar para vocês que realmente é totalmente possível. E nós conseguimos ver aqui, né, nesses casos, de que qualquer um, independente da profissão, você não precisa estudar, né, dessa forma, ser da área da saúde para ter esses resultados. Então, esse casal, eles eram do ramo imobiliário, nada a ver com saúde e bem-estar, né? E a esposa, ela já foi garçonete. E olha só o que eles têm para nos relatar. Então, esse é o último vídeo que a gente vai ver aqui, que a gente já está indo para a reta final, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E olha só que interessante a experiência desse grande casal aqui. São grandes sócios e parceiros de negócio. Presta atenção. Vamos falar um pouquinho de nós, então? Contar um pouquinho da nossa história. A gente queria compartilhar um pouquinho dessa história, dessa parte, quando o doTERRA entrou na nossa vida. A gente que veio de família muito simples, né? Tanto eu, tanto ela, né? E a gente conheceu esse modelo de negócio em 2008. Né? Através de uma pessoa que mostrou para nós que dava para ter uma renda residual. Quando nós iniciamos, nós trabalhamos numa outra companhia desse segmento. Não foi o resultado que a gente buscava, mas o aprendizado nos trouxe aonde nós estamos hoje. Depois de 10 anos nessa outra companhia, a gente tomou a decisão, conhecemos a doTERRA e resolvemos empreender. Quando o Ezequiel viu pela primeira vez, eu particularmente, muito medo, né? É sempre um novo desafio. Ele querendo muito que a gente conseguisse uma casa, mudar de vida. Eu iniciei particularmente sem crer que era uma mudança tão radical. E eu imaginei que daria uns 30, 40 mil por mês. Nos melhores sonhos, né? Porque lá nós chegamos num nível muito alto na outra empresa e a nossa média lá nunca chegamos em 6 dígitos lá, né? Mas a doTERRA era diferente, né? O sistema de bonificação é diferente, o produto é diferente. Primeiro, né? Nos primeiros 30 dias, nós trabalhamos muito e nos tornamos membro fundador do doTERRA, que era o nível de Gold. Em 30 dias nós éramos Gold. E já chegava uma renda acima de 9 mil. E depois trabalhamos mais um pouquinho e chegamos no nível de Diamond. 90 dias nós éramos Diamond. Para mim, doTERRA, eu vi como um empreendimento, como uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade financeira. Para mim, eu vi o produto, eu vi vida no produto, eu vi mudança de saúde. O legal é saber que nós dois estávamos certos. É verdade, estávamos certos. E hoje tem pessoas da nossa equipe, pessoas que não tinham condição de comprar um kit inicial. Verdade. No final de 2018 e que hoje anda de carro importado e que hoje tem uma renda acima de 6 dígitos por mês. A gente levou 7 meses para chegar ao Blue Diamond, né? Nos tornamos Blue Diamonds em 7 meses. E aí você tem uma renda aí acima de 100 mil reais por mês. Com 1 ano e 4 meses nós chegamos ao nível de Presidential Diamond. A nível de liberdade, de dignidade, de realização de sonhos. 4 meses depois a gente chegou no nível de Double Blue Diamond, né? Sim. Que já era um nível... A gente nem sabia que dava para abrir a segunda conta quando a gente chegou no topo. Nem era a intenção, nem era o objetivo. E simplesmente foi acontecendo. O difícil de tudo é o começo, e depois que você começa, vai ficando simples, vai ficando fácil. Mas qualquer pessoa, e isso eu afirmo e reafirmo, qualquer pessoa que realmente queira aprender e execute o que aprendeu, vai ter resultados extraordinários nesse negócio, porque hoje, depois de 3 anos e meio, a gente sabe o quanto esse método tem funcionado. É importante entender que, às vezes, as pessoas pensam assim, eles vieram de algum negócio, trouxeram pessoas. Não. Nós começamos da forma correta, contatando pessoas, chamando amigos que nós vimos que tinha perfil para ser nosso sócio. Outros nós apenas compartilhávamos o produto, mas começamos fazendo na mesma intensidade, então você também pode. E agora, com 3 anos e 9 meses de negócio, a gente fechou o Double Presidential Diamond. Tudo isso hoje é muito maior para nós do que eu podia imaginar. Então, o Double Presidencial é uma parte de todos esses sonhos que a doTERRA tem realizado na nossa vida. O que a gente gostaria mesmo é que a nossa história de alguém que começou lá de baixo,
né? Sem ter ninguém para dar uma mão, sem ter ninguém para, enfim, né? Com tanta falta de oportunidade do nível de sociedade que a gente veio e a gente venceu aqui em Doterra. No final das contas, o que a gente quer é inspirar pessoas e dizer que não importa a sua idade, não importa a sua experiência, não importa a sua classe social, importa você ter dentro do seu coração muita vontade de vencer e um dia descobrir uma ferramenta para isso, a ferramenta certa para fazer com que isso aconteça. É sobre você ver esse vídeo e sentir que isso pode de repente também despertar aquele sonho que tem dentro do coração. Você não precisa ter certeza, você precisa começar. A gente não tinha certeza, a gente nem imaginava. Não. Gostaria de te falar para você, converse com a pessoa que te convidou, essa pessoa que te enviou o vídeo. Ou se você não tem ninguém, achou o vídeo por acaso, a gente talvez possa te ajudar nessa jornada. Entre em contato com a gente. Eu vou ter muito prazer em guiar você dentro desse método Vanusa Ezequiel, eu nos produtos e ele realmente em cena no network. Eu vou ficar feliz de receber o contato de cada um de vocês para poder te direcionar dentro desse empreendimento. Você que também veio de baixo, não teve tantas oportunidades, chegou aos 30, 40, 50, 60 anos de idade e às vezes não alcançou tudo aquilo que você sabe que pode e sabe que merece. E você está a um clique de distância de uma ferramenta que pode te levar em 3 anos a um patamar que talvez você nem tenha sonhado. Então, vem junto com a gente. Eu te desejo essa liberdade que Doterra trouxe para a nossa vida e para os nossos filhos. Que você possa ser livre. Isso daqui que você está vendo é a comunidade Sobral de Tráfego e a gente está com inscrições abertas para ela com 300probleminhas técnicos, mas então esses vídeos, né, nos mostram realmente o que é a Doterra Brasil. E como foi comentado, né, do grande sócio meu aí, Ezequiel e Vanusa, nós estamos totalmente disponíveis para ensinar vocês, inclusive o método, né, que eles têm sempre nos direcionado. Então eu consigo passar para vocês e realmente de uma forma bem próxima, para que você consiga atingir a sua tão sonhada liberdade, seja de tempo, mudança de trabalho, financeira, né? Ou até mesmo levar saúde para você e para sua família. Então, se você deseja fazer parte do nosso time, fale com a pessoa que chamou você para essa apresentação. Então, converse, né, com ela, que vai ser um prazer para nós falar qual é o próximo passo para você fazer parte, então, do nosso time, né, e a gente conseguir juntos, de mãos dadas, levar você onde você tanto sonha. Então, esse é o nosso objetivo. Gostaria de agradecer imensamente pela atenção que vocês prestaram aí essa noite. Foi muito bom estar na companhia. Gostaria de agradecer e aguardem, né, nas próximas, que nós vamos trazer aí muito mais conteúdo. E se você gostou, né, do que viu até aqui, fale comigo ou com alguém que te chamou para essa apresentação, que nós vamos ter o prazer de te ajudar. E até a próxima. Uma boa noite.